Acompanhe a leitura da sagrada, inerrante, autoritativa palavra do Senhor. Marcos, capítulo 10, do verso 13 ao 22. Diz assim a palavra de Deus. Então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos o repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: Deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-as nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra a teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Amém. Curve sua cabeça mais uma vez, vamos orar ao Senhor. Nosso Deus e Pai, tua palavra foi lida e agora será exposta. A nossa oração e o nosso pedido é que o Senhor Jesus Cristo fale conosco a partir de agora. Que o Senhor me use como teu instrumento e nada além disso. Que a despeito dos meus pecados, das minhas falhas, da minha ignorância, que eu seja usado por ti. Que todos aqui, inclusive eu mesmo, possamos sair daqui no mínimo, valorizando ainda mais o nosso Senhor Jesus Cristo. É em nome dele que nós te oramos. Amém. Qual é o seu bem mais precioso? O que é que você tem que vale mais do que tudo nessa vida? Talvez se você for solteiro, você diga: o meu bem mais precioso é o meu carro, ou meu apartamento. Consegui comprar a duras custas. Talvez um computador caríssimo, você que gosta de redes sociais, de jogos. Vocês mulheres talvez pensem nas suas joias. Se entrasse um ladrão na sua casa, com o que você se apegaria e tentaria esconder as 7 chaves. Vocês que são casados, já pensam logo nos filhos. Leve tudo, menos o meu filho, a minha filha. Nós tendemos a ter um apreço muito grande pelos filhos. Esse texto nos ensina que absolutamente nada nessa vida, deve valer para nós mais do que o Senhor Jesus. Percamos tudo, mas estejamos com Cristo. E isso é feito, por incrível que pareça, em um momento de evangelização. Talvez você até evangelize desse jeito. Chega para a pessoa e pergunta o que ela tem de precioso, e aí você diz para ela: olha, tem algo que é muito precioso, é a vida eterna. O céu preparado por Deus. Você deve amar o céu e se dedicar a Deus para poder ir para o céu. E você tenta convencer a pessoa de que aquilo é bom. Porque, afinal de contas, essa é uma boa tática, um bom método para que a pessoa vá para a igreja. Interesse. É por isso que muitas pessoas vão à igreja. Eu espero que essa não seja a sua motivação de estar aqui hoje à noite. As pessoas vão ou vêm para a igreja porque elas querem alguma coisa. E eu não estou falando de pessoas que têm um mau caráter, uma má reputação, pessoas que claramente são cobiçosas, orgulhosas, arrogantes, pessoas que querem abraçar o mundo com as pernas, como a gente diz.
Normalmente, essas pessoas são pessoas aparentemente humildes, legais, gente fina, educada, gente que parece crente. A pergunta desse texto é: será que você não é assim? O que você veio fazer nesta noite aqui? Por que você veio para a igreja? O Senhor Jesus Cristo nos ensina que nós devemos buscá-lo, querê-lo, almejá-lo acima de qualquer outra coisa, e é isso que deve motivar o crente a buscar a presença de Cristo. E ele faz isso em meio a uma evangelização. Foi um jovem. Esse jovem chega diante do Senhor Jesus, que está a caminho, é o que o verso 17 nos diz. Ele se pôs a caminho, ele estava andando como ele sempre faz, indo de cidade a cidade, e correu um homem ao seu encontro. Eu quero que você perceba como esse texto mostra a identidade desse jovem. Não no sentido de dizer o nome dele, nós não sabemos quem ele é, há muitas discussões a respeito disso, mas o texto não fala, então nós não vamos entrar nisso. Mas o texto nos mostra muito bem uma imagem desse homem. O texto diz que ele correu até o encontro do Senhor Jesus. Ele se ajoelhou diante do Senhor Jesus. E ele perguntou, chamando o Senhor Jesus Cristo de mestre. Não só mestre, mas um mestre bom. Bom mestre. E ele diz: o que farei para herdar a vida eterna? Meus irmãos, você pode ter certeza, e não minta, se alguém chegasse para você, nas condições deste jovem, com o coração tão aberto, com tanta vontade, querendo o reino dos céus, herdar a vida eterna, o que é que você ia fazer? Você ia levantar as mãos para o céu e dizer assim: glória a Deus! Alguém querendo ir para o céu. E veja, não é só qualquer pessoa, é alguém que conhece o que é de fato ser bom. Ele é um jovem. Ele chama o Senhor de mestre. Ele se ajoelha diante do Senhor. Mas vejam, as palavras do Senhor Jesus Cristo contrariam tudo o que nós poderíamos imaginar que Jesus iria fazer. Chega alguém, se lança aos pés de Jesus: bom mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus, com todo o seu amor, iria pegar na mão desse jovem e dizer: vamos comigo, cumpra a lei do Senhor, me acompanhe, me aceite como seu Salvador, louvado seja Deus. Olhem, vocês que estão vendo esse jovem se ajoelhando aqui, com tantas coisas para ganhar na vida, ele vem me procurar, e vocês, com a vida ganha, não me procuram. Eis o melhor exemplo de alguém que busca o Senhor Jesus, correndo, é o que o texto diz, ao encontro de Cristo. Envergonhem-se vocês. Jesus deveria fazer isso, não é? Não. Contrariando o que nós imaginamos, o Senhor Jesus Cristo o censura. Imediatamente, já dá uma cortada nele, de primeira. Perceba, no versículo 18 diz: respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Percebe? Ele fez uma pergunta para Jesus, e ele quer saber como ele pode herdar a vida eterna. Só que lá no começo ele chamou Jesus de bom mestre. Jesus já puxa a conversa lá para o começo, diz assim: quem disse que eu sou bom? Não tem nenhum bom. Bom só é um, que é Deus. Jesus dá um chega para lá nele. Assim: rapaz, tu já está errado desde o começo. A gente não consegue imaginar Jesus falando uma coisa dessa, né, meus irmãos? Sabe por quê? Porque nós não compreendemos o Evangelho. Nós imaginamos que o Evangelho nos é ofertado, sim, de forma gratuita, mas que ele não tem valor. Que qualquer um que quiser a vida eterna a alcançará. E infelizmente a nossa teologia de missões, o nosso evangelismo tem sido baseado nisso. Heresia. Uma salvação que depende do meu desejo, da minha vontade de querer ir para o céu. De ir até o Senhor Jesus Cristo, chamá-lo de bom, chamá-lo de mestre, me lançar aos seus pés, se ajoelhar diante dele e dizer: Senhor, me dá a vida eterna. Que atitude linda, Senhor Jesus Cristo.
nessa reação, ele nos mostra o quanto isso é pernicioso para a nossa fé. Tudo bem, pode estar dando um nó na sua cabeça. Mas vejam, é exatamente isso que Cristo faz. Ele é um jovem, preste atenção nisso, é o que o texto nos diz. Ele é jovem e está buscando o Senhor Jesus Cristo. É o que as igrejas mais procuram, não é? Jovens. Que são os jovens que sustentam a igreja, que fazem programação, são os jovens que são ativos, são os jovens que vão mostrar uma igreja em funcionamento, não é? A gente não entende que a igreja funciona com jovens, crianças, idosos, velhos. Além de tudo, ele é rico. Agora você imagina essas duas características numa mesma pessoa. Além de ser jovem, é o quê? Rico. Você imagina o dízimo desse cara? Rapaz, ia ser bom demais. Além de trazer uma nova imagem para a igreja, uma imagem jovem, ele ainda ia dar dízimos e ofertas que iam sustentar a igreja. Talvez aqui o ministério de Cristo. Olha, Jesus não é aquele cafona que só os velhões estão acompanhando, não. Os jovens têm cabeça aberta, têm mente aberta, entendem o que ele diz, acompanham o ministério do Senhor Jesus Cristo, dão força e vigor, porque os jovens são assim, e além de tudo, o cara tem dinheiro. E vejam, ele se lança aos pés do Senhor Jesus Cristo, ele se ajoelha. Meus irmãos, ele não trata o Senhor Jesus Cristo de igual para igual. Ele nem chama Jesus pelo nome, ele chama de bom mestre. Que rapaz educado, reverente, adorador, não é? Além de tudo, esse jovem ele nos dá o testemunho de que desde a tenra infância ele cumpre os mandamentos do Senhor. Eita, acabou, já era. Esse é o tipo de genro que todo homem quer. Não é verdade? A pessoa com quem eu quero casar, minha filha, jovem, rico, educado, quer ir até o Senhor Jesus Cristo, além de tudo, cumpridor dos mandamentos, um homem praticamente sem pecado, ele é o tipo de crente que nós queremos na igreja. O que é que o Senhor Jesus Cristo faz? Não chega para lá mesmo. Eu tenho certeza que se fôssemos nós, com um homem ou um jovem assim, se encontrando conosco desta maneira e perguntando para nós como eu faço para herdar a vida eterna. Eu quero a vida eterna, eu quero ir para o céu. Por favor, me ensine. A gente ia dizer, vá para a igreja domingo, faça profissão de fé, seja da minha igreja. Que bênção! Mas isso não é evangelismo, meus irmãos. Isso não é mostrar para as pessoas que o que elas mais precisam é de Cristo. Infelizmente, o que esse jovem não tinha era apreço, amor, valor pelo Senhor Jesus Cristo. Infelizmente, nós somos ensinados que a igreja cresce quando nós abraçamos todos aqueles que querem vir para a igreja. E a gente diz muito uma coisa, as portas da igreja estão abertas. Venha para a igreja. Você é bem-vindo na igreja, não é assim? Nós nos esquecemos, preste atenção nisso, que muitas pessoas não são bem-vindas no corpo de Cristo. Elas não amam o cabeça. Elas não querem ser um com o Senhor Jesus. Elas querem seus benefícios. Infelizmente, nós queremos muitas pessoas na igreja. E infelizmente, não é pelo motivo correto. Porque nós não compreendemos como o Senhor Jesus Cristo evangeliza. Nós temos, como igreja, uma sala de catecúmenos. E essa igreja, com certeza, já teve muitas salas de catecúmenos. Hoje não tem, atualmente, mas se Deus permitir, logo, logo, abriremos uma sala de catecúmenos. Que pode durar 6 meses, 1 ano, 2, 3. Até que aquelas pessoas que estudam a Escritura e desejam ter a vida eterna, entendam que o desejo delas pela vida eterna pode ser um desejo avarento. Que elas devem desejar muito mais do que qualquer coisa nessa vida, o Senhor Jesus Cristo. E quando isso se assentar em sua mente, se achegar ao seu coração, aí sim, elas estarão preparadas para fazer parte desta igreja. Por que você faz parte dessa igreja? O que você quer da parte de Cristo? Às vezes,
Muitas pessoas que querem vir para a igreja devem ser educadamente mandadas embora. Isso é pesado de ser dito, porque isso contraria o que nós entendemos por igreja. Igreja é um local que acolhe pessoas, que abraça a todos, que está de portas abertas. Não. A igreja é o reino de Deus. É o local onde o povo do Senhor se reúne. É a família do Senhor. Corpo do cabeça que ama Ele, que o ama mais do que qualquer outra coisa nesta vida. E eu digo para você, se esse não é o seu sentimento por Cristo, muito provavelmente você não é corpo dele. Você pode estar nesta igreja há 5, 10, 20, 30 anos sem amar o Senhor Jesus, sem desejá-lo mais do que até ao céu. Por que você está aqui? Por que você vem para cá? Por que você deseja ser membro de uma igreja? Veja quais são as palavras deste jovem. Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? O que eu posso fazer? Eu quero a vida eterna. A ênfase dele é nas próprias obras. É no que ele pode fazer. Ele é um jovem rico, ele tem dinheiro, ele tem muitas posses. É o que o próprio Senhor Jesus Cristo diz. Ele saiu porque ele era dono de muitas propriedades. Ele está acostumado a querer alguma coisa, almejar alguma coisa e conseguir com dinheiro. A pergunta dele é: o que eu faço para herdar a vida eterna? O que eu preciso fazer? Onde eu preciso investir? Quanto vale? Qual é o preço? O Senhor Jesus Cristo, entrando e sondando lá dentro do seu coração, entende que ele não está se achegando a Cristo com um coração sincero. Ele se ajoelha, ele chama Cristo de bom mestre, ele é um rapaz educado, ele é reverente, mas o coração dele está distante de Cristo. Ele não compreende que a salvação, a vida eterna, começa com a bondade e a graça de Cristo. Cristo dá uma cortada nele, dá uma rasteira imediata. Para aquele jovem, o Senhor Jesus Cristo não era Deus. Ele era apenas um mestre que cumpria a lei do Senhor e que poderia direcionar alguém para a vida eterna. Se eu posso cumprir a lei, assim como esse mestre que moralmente é alguém bom, não encontramos pecado nele, então talvez eu herde a vida eterna. Meus irmãos, esse é o pensamento católico. O que eu preciso fazer para estar em paz com Deus? Rezar 30 Ave Marias, 40 Pai Nossos, fazer uma peregrinação para alguma cidade onde tem alguma estátua de santo, subir algumas escadarias de joelho. Ah, mas isso eu sempre fiz, então continue fazendo, que Deus vai ter misericórdia de você. Isso é catolicismo. Salvação por obras. O que o Senhor Jesus Cristo está nos ensinando aqui é: não abrace qualquer um que se achega querendo a vida eterna, porque ele pode ser cobiçoso. Você quer ir para o céu? Talvez esse seja o motivo da sua presença na igreja, da sua profissão de fé, dos seus dízimos e ofertas. Talvez esse seja o motivo porque você não falta nenhum culto. Eu quero ir para o céu. Meus irmãos, isso é cobiça. Isso fica bem claro nesse texto. Jesus Cristo diz que só há um bom Deus. Logo, aquele homem deveria pensar: então eu não posso ser bom. Percebe? As palavras de Cristo portando aquele homem são: se você me chama de bom, é porque você acredita que eu, um ser humano, posso ser capaz de herdar o céu. O que implica dizer que, se você acredita que eu posso, você acredita que pode também. E aí Cristo diz: eu vou pegar ele pelo pé. Você cumpre os mandamentos?
E aí ele diz: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás a ninguém, honra teu pai e tua mãe. Você sabe os mandamentos. E aquele jovem diz: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. É como se Cristo estivesse dizendo: você acha que pode ser bom, porque você trata as outras pessoas assim, com a capacidade de serem boas. Você me chamou de bom. Aí Cristo diz: bom só tem um, que é Deus. Você não percebeu isso. Isso não está na sua mente. Isso não chegou ao seu coração. Quando você entender que só há um bom, você vai se enxergar como mal. Você vai perceber que a lei é quebrada o tempo inteiro. Óbvio que esse homem, esse jovem está mentindo. Ele não tem como cumprir toda a lei desde tenra idade, desde a sua juventude, desde a sua infância. Em um outro momento, eu ouso dizer que todos os dias ele quebrou toda a lei do Senhor. Mas ele está cego. Ele chama o Senhor Jesus Cristo de bom porque ele acredita que ele também pode ser bom. Afinal de contas, ele está olhando para um homem. Ele deveria entender o que o Antigo Testamento fala. Toda a raça humana está caída em Adão, em pecado. Ele não tinha convicções de que o Senhor Jesus Cristo era Deus, porque se ele tivesse, ele teria se achegado ao Senhor Jesus Cristo o chamando de Deus, de Senhor, o título que é dado a Deus. Ele chama de bom mestre. Alguém que é moralmente bom e que não peca. Então, na cabeça dele pode existir o ser humano que não tem pecado. Você entende isso? Se pode existir, eu também posso ser. Eu cumpro os mandamentos. Cristo diz: não é assim. Se alguém que é bom e não tem pecado, esse alguém é Deus. É uma rasteira que é dada, nos ensinando o quanto nós não sabemos evangelizar. Esse jovem, se ele fosse esperto, ele teria saído de fininho nessa primeira patada que o Senhor Jesus Cristo deu. Cortada, só tem um bom, que é Deus. Ele ia dizer: passei vergonha na frente de todo mundo. Ele ia baixar a cabeça e sair de fininho. Mas ele continua, sabe por quê? Porque ele é tolo, ele é nécio, ele é pecador. A avareza dele, a cobiça dele é muito maior do que qualquer vergonha que ele poderia passar. Ele quer o céu. Entende? Ele quer a vida eterna. Ele quer as ruas de ouro. Ele quer as mansões celestiais. O Senhor Jesus Cristo, então, aproveita e dá uma segunda patada nele. Vejam as palavras. Você sabe os mandamentos. Mais uma vez, verso 19. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém. Honra teu pai, honra tua mãe. Meus irmãos, essa é a lei do Senhor. Mais precisamente, a segunda tábua da lei, os mandamentos com respeito ao nosso relacionamento com o próximo. Você pode perceber isso aí? Tudo diz respeito ao meu relacionamento com o próximo. Obedeça aos mandamentos e viverás. Isso vem desde a criação. Se você desobedecer, você morrerá. Você quer ir para o céu? Cumpra os mandamentos. Você sabe o que o Antigo Testamento diz. Você sabe que para receber a vida eterna é necessário ser puro, ser santo, não ter pecado algum, cumprir a lei do Senhor para viver. Você sabe, jovem. O que esse jovem não sabia é que esta lei do Senhor, ela não pode ser cumprida por nós que somos pecadores. É por isso que, não sabendo, ele diz, no versículo 20, mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Veja que arrogância. Você percebe? Em um jovem ajoelhado, chamando o Senhor Jesus de bom mestre, desejoso por ir para o céu e herdar a vida eterna. Arrogância, orgulho, prepotência, em uma fala muito provavelmente doce, suave. Mestre, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. Era para ele bater no peito, como aquele cobrador de impostos, e dizer: eu sou podre, eu não sei fazer isso. Eu não cumpro a lei do Senhor, há pecado em mim, Jesus. Como eu me livro do meu pecado? Mas não, ele diz: eu cumpro, eu faço. Eu consigo, desde sempre, desde quando eu era jovenzinho. Você percebe a arrogância?
a prepotência. Ele deveria olhar para essa lei, como Paulo nos diz em Gálatas 3, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. Era para ele olhar para essa lei, para as palavras de Jesus e dizer: eu não consigo. E olhar para Cristo que está diante dele e dizer: o que eu faço agora? Mas ele, em toda a sua arrogância, ainda diz: não só consigo, eu venho conseguindo desde a minha juventude. Eu tenho cumprido. O nome disso é autojustiça. Ele acha que pelas suas próprias obras pode fazer algo que agrade a Deus e que Deus vai, por causa disso, lhe dar o céu. Esse jovem é o tipo de jovem que todo mundo quer na igreja. O problema é que os pressupostos dele estão todos errados. Ninguém pode cumprir a lei. Ninguém consegue cumprir a lei. E cumprindo a lei, ninguém será salvo. Aí você pode se perguntar: mas então, o Senhor Jesus Cristo errou. Ele disse: você sabe os mandamentos, cumpra-os. Mas se cumprindo, ninguém consegue ir para o céu. Como que é isso, pastor? Preste atenção. Cumprindo a lei, eu vou agradar a Deus. Aquele que cumpre a lei de forma positiva, de forma ativa, ele ganha o céu. Nós vamos já tratar de como Cristo fez isso por nós. O céu, ele tem um valor. E o valor do céu é o cumprimento da lei. Isto é salvação por obras. O problema é que para o homem a salvação por obras é impossível. É como se alguém dissesse para você: olha, para ir para o céu, você só precisa dirigir um carro daqui até o Rio Grande do Sul. Aí você diz: tá bom demais. Consigo, certo, mas tem um problema. O carro não tem motor, o carro não tem volante e você não tem nem pernas nem braços. Aí você diz: aí complica. Como é que eu vou dirigir um carro daqui para o Rio Grande do Sul? É assim. Foi isso que o pecado fez conosco, irmãos. Ele tirou de nós a capacidade de agradarmos a Deus. Como é que Deus é agradado? No cumprimento dos seus mandamentos. É por isso que você já pecou hoje. É por isso que você não consegue não pecar. Enquanto você estiver vivo aqui, o pecado estará diante de você. Cabe a você ser um pouquinho mais humilde que esse jovem rico e reconhecer que há pecado em você. Que tentando cumprir a lei, você não conseguirá. Que mesmo cumprindo um pouco da lei, você já a descumpriu durante a sua vida inteira. Isso deixa você prejudicado quando o assunto é vida eterna. Não há condições para você. Você precisa comprar o céu, mas o valor é infinito e você não tem dinheiro suficiente. Entende? Quando o Senhor Jesus Cristo diz: cumpra os mandamentos, você conhece a lei. O Senhor Jesus Cristo está dando uma segunda oportunidade para aquele jovem de reconhecer quem ele é e o valor de Cristo. Mas a arrogância dele, o desejo que ele tem por dinheiro, por vida eterna, por mansões celestiais, pelo ouro do céu, é muito maior do que a humildade dele. Consigo fazer. Ele é soberbo, é orgulhoso, arrogante. Tudo isso, meus irmãos, em um jovem grandemente educado, em um jovem que corre para Cristo, se lança aos pés dele. Percebe? Esse jovem estava enganado. Pergunte-se se isso não acontece também com você. Você vem para a igreja, você ora, você lê a Bíblia, você não falta um culto. Você sabe da necessidade que tem de buscar o Senhor. Você é uma pessoa até humilde aos seus olhos. Mas tudo isso porque você quer o céu. O nome disso é cobiça. Pastor, eu não devo querer o céu? Não. Aqueles que são realmente filhos de Deus têm em seu coração algo muito mais valioso do que o céu, que tem ruas de ouro. E você deveria saber o que é. Isso deveria tomar o seu fôlego, todo o seu desejo, tomar conta de você completamente.
Aquele jovem, em sua arrogância, disse: eu sei e eu faço. Perceba que depois de dizer isso, o versículo 21 nos diz que o Senhor Jesus Cristo, fitando-o, colocou os olhos nele. Era como se o Senhor Jesus Cristo deu duas cortadas nele, né? E nem tivesse olhando nos olhos dele. Cortasse ele sem nem dizendo assim: olha, eu não quero nem conversa contigo. Ah, Senhor, eu quero buscar o Senhor, quero ir para o céu, eu sou humilde, eu sou jovem, sou rico, tenho dinheiro para financiar todo o seu ministério, eu quero fazer parte desse povo, quero ir para o céu, e o Senhor Jesus nem olha para ele. Não tem nenhum bom, é só Deus. Deixa você ser orgulhoso. Tem que cumprir os mandamentos. Você não quer? Cumpre os mandamentos. Ah, mas Senhor, eu já cumpro os mandamentos. É como se Jesus levantasse a cabeça, olhasse para ele assim, um olhar meio 43, como quem diz assim: que petulância desse cara. Fitando-o, o texto diz: o amou e disse: só uma coisa te falta. É tipo assim: ah, é? Então faz uma coisa. Só uma coisa, só uma. Vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo traz à tona o último mandamento. Se você percebeu, na lista que o Senhor Jesus Cristo deu dos mandamentos, na segunda tábua, ele não cita o 10º. Você se lembra qual é o 10º? Não cobiçarás. Todos os outros mandamentos, eles são visíveis. Honra pai e mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Você consegue ver. Visivelmente, aquele jovem era uma pessoa santa, sem pecado algum. A questão é que aquele jovem não estava percebendo que a podridão da vida dele estava em seu coração. Ele pode, aos olhos dos homens, ser a pessoa mais santa do mundo. Mas diante de Deus, que sonda corações, o coração dele é imundo, sujo. E eis aí a falta de humildade dele, de olhar para si e dizer: não importa como eu sou exteriormente, eu sou um sepulcro caiado, lá dentro eu estou cheio de morte, lá dentro eu estou imundo e sujo, o meu coração é o 10º mandamento: cobiça. Você não consegue perceber quando alguém cobiça. A pessoa sorri para você, lhe cumprimenta, é educada, é a melhor pessoa do mundo, mas lá no coração dela, ela quer a sua vida. Lá no coração dela, ela quer o seu marido, a sua esposa. Lá no coração dela, ela quer a sua casa, o seu dinheiro. Sabe qual é o problema? Nós sempre imaginamos, é sempre assim, o outro contra nós. Nós nunca paramos para pensar o quanto nós quebramos os mandamentos do Senhor por pensamento, sem ninguém perceber. A cobiça trata de todos os outros mandamentos. A quebra de todos os outros mandamentos começa com cobiça. Essas são as palavras que designam o sentimento de Eva lá no Éden. Vendo a mulher que a árvore era desejável. São as palavras de Gênesis capítulo 3. Ela tomou e comeu. Sabe por quê? Porque no coração dela já havia o desejo por pecar. Talvez diante dos homens você tenha uma vida perfeita. É alguém que não quebra os mandamentos do Senhor. É alguém que é santo. Ninguém nunca lhe viu pecar. Tome cuidado com a sua arrogância, a sua prepotência. Olhe para o seu coração e entenda o quanto ele é sujo e ele precisa de Cristo, lavando-o completamente. Quando o Senhor Jesus Cristo expõe o coração daquele homem, era como se ele estivesse dando a terceira patada, e ele deu. Diz: vai, vende tudo que tem, fica sem nada, aí tu me segue. O texto diz que aquele homem, contrariado com essa palavra, porque agora a ficha caiu, ele precisou levar 3 patadas do Senhor Jesus Cristo. Agora, contrariado, o que é que ele faz? Retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Veja, irmãos, Cristo tocou onde? No pecado dele. Ele chama o Senhor Jesus Cristo de bom mestre. Cristo dá uma cortada. Bom só tem um que é Deus. Esse é problema para o jovem rico? Não. Estou nem aí se tem só Deus que é bom. E eu quiser achar outra pessoa que é boa, aí é comigo.
Na petulância dele, ele insiste novamente. Jesus diz: cumpra todos os mandamentos. Ele tem problema com cumprir os mandamentos? Não, porque ele se acha bom demais. Senhor, estou tranquilo. Agora, quando toca no pecado dele, riqueza, dinheiro, cobiça, 10º mandamento, é o ídolo. Aí ele baixa a cabeça e ele diz: dá para mim não. Sabe por quê, irmãos? Isso mostra como nós agimos diante de Cristo. Nós estamos sempre dispostos a ajudar a casa do Senhor, a financiar os trabalhos do Senhor. Estamos dispostos a ajudar na organização da igreja. Estamos dispostos a dar os nossos dízimos e ofertas. Estamos dispostos a contribuir com o trabalho. Eu não me refiro nem financeiramente. Estamos dispostos a cantar ao Senhor, a vir ao culto, a dizer: essa é minha igreja. Postamos nas redes sociais, fazemos tudo para dizer assim: olha como eu ajudo a igreja, olha como eu faço parte desse povo. Mas quando nós somos exortados a abandonar o nosso pecado de estimação, a nossa idolatria, aquilo que para nós vale muito mais do que o próprio Cristo, e é colocado diante de nós, Cristo ou o nosso pecado, nós olhamos, nós baixamos a cabeça, nós nos entristecemos, nós dizemos: não dá para mim, eu vou embora. Você entende? É por isso que muitas pessoas estão na igreja enganadas. Pergunte se não é o seu caso. Por que você está aqui? O que você está disposto a abrir mão em favor de Cristo? O quê? Qual o seu bem mais precioso? Ah, pastor, eu dou rios de dinheiro para a igreja. A viúva pobre está aí para mostrar para você que essa não é a questão. Ah, pastor, eu não falto um culto na igreja. Ah, pastor, eu leio a Bíblia todos os anos. Eu conheço toda a Bíblia de cima a baixo. Até o próprio Satanás está aí para lhe mostrar isso. Talvez conheça melhor do que você. Meus irmãos, o que Cristo quer tratar é justamente o nosso coração. A avareza, a Escritura diz, é idolatria. Cobiça, idolatria, amor ao dinheiro, a raiz de todos os males. São os tesouros desta vida. Aquele homem não estava disposto a abandonar o seu pecado por causa de Cristo. E talvez você não esteja nem numa situação tão boa quanto a dele, que pelo menos aos olhos dos homens era muito santo. Talvez a sua condição seja de alguém que tem um pecado de estimação, que é visto, é visível e conhecido pelos outros. Talvez você não ame a Deus como deveria, as pessoas percebem isso, porque você não o adora, você não vem aos cultos, você não se importa com as coisas do Senhor. Não terás outros deuses diante de mim. Quem sabe você já foi exortado nisso. Meu irmão, ame mais a Deus, busque as coisas do Senhor, participe mais da igreja. Isso é um pecado visível que todo mundo vê. Talvez o seu problema seja com o 7º mandamento: não adulterarás. Você já cometeu esse pecado várias vezes, foi exortado várias vezes. Talvez o seu problema seja com mentira, com maledicência, com fofoca. E talvez você já tenha sido exortado tantas vezes. Aquele jovem ainda estava melhor que você, porque ninguém conseguia exortá-lo, só Deus que conhece o coração. O que Cristo está perguntando para você hoje é: o que você está disposto a abandonar para que eu seja a coisa mais importante da sua vida? O que você ama mais do que a Cristo? Os prazeres e amores dos outros que não são seu marido ou sua esposa? As informações a respeito da vida dos outros em fofoca e maledicência? Os prazeres desta vida justamente no dia do Senhor, porque você falta os cultos, afinal de contas, precisa sair com a sua esposa, precisa ajudar alguma coisa com alguém da sua família, precisa assistir o jogo de futebol final da Copa do Mundo. O que é mais precioso para você do que Cristo? Do que a comunhão com o Senhor Salvador, o seu Redentor? Será que Ele é o seu Redentor? O que você está disposto a abrir mão em favor de Cristo? Seu trabalho, sua diversão, sua família, seus bens, seu dinheiro, sua cobiça, seus pecados. Quando o texto diz que o Senhor Jesus Cristo o amou, isso não significa que ele era um eleito ou que esse era um amor salvífico.
mas que Cristo insistiu com ele em apresentar a ele o evangelho. Isso é uma demonstração de amor, como quem diz: eu quero que você seja salvo, mas você tem o seu coração duro, petrificado. Jesus Cristo insiste com ele, dizendo: vai, venda tudo que você tem, fique sem nada e me siga. O Senhor Jesus Cristo não está nos mandando fazer um voto de pobreza. Entenda, tem gente que pega esse texto e vai viver uma vida franciscana. Eu vou vender tudo, eu não vou ter nada, eu vou viver de chinelo ou descalço, com uma única roupa, sem casa, sem bens, andando na rua, sem destino. Vou viver uma vida franciscana, porque afinal de contas eu tenho que vender tudo e só seguir o Senhor Jesus Cristo. Não é isso que ele está dizendo. Ele falou isso para esse jovem, porque esse jovem era rico. E o dinheiro desse jovem era o bem mais precioso dele. Posses. Não é à toa que o Senhor Jesus Cristo consegue sondar o coração dele e perceber isso na primeira pergunta. Bom mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Eu já tenho mansões nessa terra, tenho uma conta bancária gigantesca, eu tenho inúmeros trabalhadores trabalhando para mim, só que eu quero mais. Eu quero algo além dessa vida. Eu quero o céu. Cobiça. Qual é o seu ídolo? O Senhor Jesus Cristo vem hoje contrariar você, e assim como ele fez com aquele jovem rico, ele vem dizer: abandone o seu pecado e me siga. É só isso. Você não entendeu que não consegue cumprir a lei, mas você já sabe para quem você deve recorrer. A lei serve de aio que nos conduz até Cristo. Eu li o texto anterior, porque o texto anterior fala do momento em que o Senhor Jesus Cristo está com as crianças, não é? Quem não recebeu o reino de Deus como uma criança dessa não é digno do reino. Não é o que o Senhor Jesus Cristo diz? Não é isso? Por quê? Que logo depois dessa parte das crianças ele fala do jovem rico. Para mostrar muito bem que esse jovem rico não recebe o reino de Deus como uma criança. E ele é o relato, a tradução perfeita de como nós somos. A criança, ela não trabalha para receber absolutamente nada. A criança, ela precisa de banho, de comida na boca, ela precisa ser limpa, vai limpar o bumbum da criança, vai dar banho, vai ter que ajeitar ela todinha, vestir, colocar a fralda, ajeitar para um lado, ajeitar para o outro. A criança não sabe fazer nada sozinha. Ela é completamente dependente. Aí logo depois de dizer: vocês têm que receber o reino dos céus assim, como alguém que não faz e não tem condições de fazer absolutamente nada, como uma criança. Aí vem o relato do jovem rico. Só que ele diz o quê? Eu faço, eu sei, eu consigo. Aí Cristo diz: mas eu conheço o teu coração e sei que não é assim. O teu ídolo é o dinheiro. Abandone esse pecado e me siga sem absolutamente nada, dependendo única e exclusivamente de mim. E aí você vai para o céu. Sabe qual é o nosso problema, irmãos? Nós não queremos Cristo. Nós não queremos única e exclusivamente Cristo. Nós queremos Cristo e mais alguma coisa. Nós não estamos dispostos a nos abandonar em favor de Cristo. E assim como ele fez com esse jovem, hoje ele vem aqui tocar em sua ferida e dizer: você ainda esconde pecados. Você ainda ama pecados. Você ainda alimenta pecados. O Senhor Jesus Cristo cutucou a ferida daquele homem, colocou o dedo lá dentro, girou e disse: está vendo que aqui ainda é podre? Você precisa tratar isso daqui. Abandone e me siga quando você não tiver mais nada e eu for tudo para você. Aí sim a gente conversa. Qual o bem mais precioso que você tem nessa vida? O que você está disposto a abandonar para ser completamente Cristo e ter apenas Ele de valioso em sua vida? Quais são os seus tesouros? A gente brinca muito dizendo: tem que ser como uma criança para entrar no reino dos céus. A gente deturpa o texto e se faz de abobalhado, de bestão, de infantil, com brincadeiras bestas, porque eu tenho que ser igual criança. E se esquece que Cristo está falando aqui de ter o puro evangelho.
em nós, em completa dependência dele, como uma criança depende de todo mundo. Nós achamos que é a simplicidade, a humildade da criança, né? Esse jovem era exatamente assim. Educado, reverente, mas Cristo não era tudo para ele. Meus irmãos, quem tem Cristo não tem absolutamente mais nada a perder. Ele já perdeu tudo por causa de Cristo. Você deve se lembrar da parábola da pérola de grande valor. Aquele colecionador de pérolas, ele é um colecionador. Ou seja, ele tem inúmeras pérolas, um número gigantesco. Ele vendia e trocava pérolas, e ele um dia encontrou uma pérola que vale mais do que todas as pérolas que ele tem. O que ele faz? Ele vende tudo. E ele compra aquela pérola. Esse homem deixou de ser um colecionador, né? Se ele tem só uma, ele não é mais colecionador, ele tem mais coleção. Ele tem uma pérola. A questão é que aquela pérola é mais valiosa do que qualquer outra coisa. É isso que Cristo quer de nós. Que nós olhemos para Ele como sendo o bem mais precioso da nossa vida. Será que você está disposto a amá-lo dessa forma, a segui-lo dessa forma, a desejá-lo dessa forma? A abandonar o seu pecado e dizer, certo, Senhor, eu quero um Cristo muito mais do que qualquer outra coisa nessa vida. Eu busco a Cristo, eu me ajoelho diante dele, eu o chamo de mestre, de Senhor, de meu Deus. Eu venho para a igreja, eu me dou completamente à igreja, não porque eu quero que o Senhor cure a minha enfermidade. O que é a minha saúde diante da glória de Cristo? Eu venho para a igreja e me dedico ao Senhor, não porque eu quero que Deus me dê um grande amor, uma esposa bonita, um marido com muito dinheiro. O que é isso diante da glória de Cristo? Eu venho para a igreja porque eu tenho amor à minha reputação. Eu vou ser uma pessoa bem vista, eu vou ser uma pessoa considerada. Os outros vão olhar para mim e dizer, não, o fulano é crente, o fulano não enrola ninguém, o fulano não mente, não faz coisa errada, é o melhor empregado que eu tenho. Eu quero que as pessoas olhem para mim e me amem, é por isso que eu sou crente, sou da igreja, a minha reputação está em jogo. O que é a minha reputação diante da glória de Cristo? O que você quer diante de Deus? Se Deus chegasse para você hoje e dissesse, me peça alguma coisa, qualquer coisa que você quiser pedir, o que você pediria? Se da sua boca imediatamente não saiu as palavras, eu quero Cristo, você é absolutamente igual a esse jovem rico. Você apenas não chegou na terceira patada e continua insistindo em achar que é crente. Um dia Cristo há de cutucar o seu coração, há de apertar a sua ferida, até que um ídolo apareça e ele vai dizer, isso aqui que eu quero. E nesse dia, você será quebrado, completamente destruído, e com a graça de Deus, como um vaso na mão do oleiro, refeito. Ou então, você vai baixar sua cabeça, triste, porque é dono de muitos ídolos, e vai dizer, não dá para mim. Qual o bem mais precioso da sua vida? Meus irmãos, Samuel Rutherford, um grande pastor, falando sobre Cristo e o quanto ele é valioso. Ele diz as seguintes palavras, coloque toda a beleza de 10 milhões de mundos paradisíacos, como o Jardim do Éden, em apenas um. Coloque todas as árvores, todas as flores, todos os cheiros, todas as cores, todos os sabores, todas as alegrias, todo o encanto, toda a doçura em um. Oh, que lugar maravilhoso e excelente seria este. E ainda assim, seria muito menos do que o maravilhoso e amado Cristo. Seria como uma gota de chuva comparada a todos os mares, rios, lagos e fundações de 10 mil terras.
porque absolutamente nada se compara com o valor, com a majestade e com a glória de Cristo. Perca tudo, abandone tudo e siga o Senhor Jesus, e ame o Senhor Jesus, e queira o Senhor Jesus. Um outro puritano, Thomas Goodwin, disse o seguinte: o céu seria para mim como um inferno se Cristo não estivesse lá. Imagina que você chega no céu, um lugar que você tanto quis, e alguém dissesse para você: olha, Jesus está no inferno, ele infelizmente desceu para lá e disse que ia passar a eternidade lá. Você iria? Seja sincero. Você diria: eu estou no céu, quem quiser ir para o inferno, que vá. Sabe por quê? Cobiça. O que você quer? Bens, casas, mansões, vida boa, dinheiro, deleite, paz, alegria. É isso que você quer. Você não quer Cristo. Não é assim? A questão é que ele sabe disso. Cristo conhece o seu coração como conhece o coração daquele jovem. E mesmo assim, ele disse para o pai: eu vou. Eu vou morrer por esses que nunca me amaram. E esses mesmos são aqueles que vão me crucificar. Mas é no derramar do meu sangue que eu vou passando esse sangue nos olhos deles. Eu vou fazê-los enxergar o quanto não há nesse mundo, nem no vindouro, algo mais precioso do que eu mesmo. Você está aqui porque ele lhe chamou para estar aqui. E eu espero que ele já tenha lavado os seus olhos para que você perceba que absolutamente nada nessa vida vale mais do que ele. Eu espero que o seu desejo seja ir para o inferno, se ele estiver no inferno por toda a eternidade. Eu espero que o seu desejo seja buscar o Senhor Jesus Cristo mais do que você busca seu dinheiro, seus bens, sua saúde ou qualquer outra coisa nessa vida. Eu espero que você olhe para esse Cristo crucificado e ressurreto, com as suas mãos cravejadas, e você diga: não há nesse mundo algo mais precioso do que isso, do que Ele, do que o meu Senhor. Eu deixo pai, mãe, esposo, esposa, filhos, eu deixo o meu dinheiro, eu deixo a minha saúde, eu deixo tudo. Eu deixo o céu, se for preciso, para que eu tenha Cristo. O que você está disposto a abandonar por Cristo? Nós não abandonamos nem a nossa vida. Dizemos que sim, né? Ele o fez. Ele o fez. Ele deu a sua vida por nós. E ele diz para nós: dê a sua vida por mim. Você está disposto a isso? Eu espero que você saia essa noite daqui, de cabeça erguida, abandonando seus pecados, seus ídolos, não tendo absolutamente mais nada senão Cristo, seguindo-o para onde quer que ele for, para a cruz, para a morte. E que você não saia como esse jovem rico, triste, cabisbaixo, dizendo: é, Jesus, o preço para te seguir, para mim, é muito caro. Que Deus tenha misericórdia. Hoje você vai poder provar aqui do pão e do vinho. Isso vai abrir a sua mente para que você veja pão e vinho que apontam para o corpo e para o sangue do Senhor Jesus Cristo. Seu corpo rasgado, seu sangue derramado, como quem diz: tudo que eu tinha, eu dei para te salvar. Eu deixei minha glória no céu. Se eu tinha dinheiro, pompa, riqueza, eu deixei tudo lá, eu não fiz um nada. Homem de dores, que sabe o que é padecer, não tinha formosura alguma. Vim para cá para ser cuspido, traído, abandonado, chicoteado, zombado, pregado em uma cruz, morto, nu.
envergonhado por você. E você não tem coragem de abandonar os seus pecados por mim. E você tem muita coisa que ama muito mais do que a mim. E você me troca por bobagem. Que à medida em que você come do pão e do vinho, você coma em sentimento de arrependimento, batendo no peito e dizendo: eu não sou capaz. Foi por isso que o sangue foi derramado, foi por isso que a sua carne foi rasgada, porque eu não sou capaz. E aí sim, você experimentará a graça doada pelo Espírito Santo em seu coração, para que você abandone ainda mais aquilo que te impede de seguir a Cristo. Qual o bem mais precioso que você tem nessa vida? Que as suas palavras sejam Cristo e tão somente Ele. Amém. Curve sua cabeça.